Olá, meu nome é Edmara Costa. Eu tô aqui para falar hoje sobre a parábola das 10 virgens, tá? É encontrada em Mateus 25:1. Antes de iniciar, como de praxe, é preciso falar o seguinte: as parábolas, elas não são qualquer história contada. Elas são uma forma em que Jesus conseguiu falar, né, fazendo uma metáfora. E dentro disso que parece uma história, existem códigos do reino, né? Código onde Jesus mostra, através dessas parábolas, algumas coisas bastante importantes, onde a gente precisa estar dando atenção e colocar elas assim no dia a dia, né? Como códigos do reino, ok? Então vamos lá. Mateus 25:1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Bom, eu vou estar explicando aqui, né, cada versículo de uma forma assim, a se entender esses códigos que estão entre linhas, tudo bem? Bom, Jesus sempre compara, né, o reino dos céus com com as parábolas, com essas pequenas historinhas, né, como as pessoas acham que é, tá? Então ele diz ali que é comparado às 10 virgens, certo? E essas virgens, elas têm as lâmpadas. O que seriam, né, essas lâmpadas? O que seria a virgens aqui? Vamos lá, virgens, o que a gente pensa? Significa pureza. São santificadas, são aquelas pessoas que sempre se preparam, né, para os noivos, certo? Geralmente é assim que se pensa. As lâmpadas aqui, elas pegam as lâmpadas, né? As lâmpadas, que significa? Que são a luz. É o que ilumina tanto para elas quanto para o mundo, certo? Quando a gente acende uma lâmpada, a gente não está iluminando só o local onde a gente está passando. Se você acende uma lâmpada, por exemplo, num cômodo da sua casa, não está iluminando só para você, está iluminando para quem está ali, né, desfrutando aquele local, certo? E a condição onde você está inserido. Se você está vendo, vamos lá, lendo um livro, vendo uma TV, quem está ali perto está também usufruindo da sua luz, né? E aí elas foram ao encontro do esposo. Ok. Esse esposo a gente vai ver mais na frente quem é. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. O que é isso, né? Por que 5 prudentes? O que significa prudentes? 5 pessoas precavidas. Aquelas que sempre pensam que se acontecer alguma coisa, bom, vamos lá, eu tenho plano B, eu tenho plano C, e aí são pessoas que fazem planejamentos, certo? São prudentes. Caso aconteça alguma coisa, tudo bem, eu vou dar conta. E 5 são loucas. O que significa isso? Não que elas sejam loucas, assim, vamos dizer, são loucas de se jogam. E aí, quando se jogam, tudo bem também. Né? A consequência que vier, beleza. Sendo que a gente precisa entender o seguinte, que existem ações e reações em tudo na vida. Então, assim, ser prudente é muito interessante. Né? E deixar essa loucura para aquele momento onde tem que se jogar mesmo. Sendo que, assim, ser louco o tempo inteiro não é sensato, certo? E aí, 5 eram loucas o tempo inteiro. Então, o que elas fizeram? Pegaram todas elas, tá? As 10 virgens. 10 sendo virgens, ou seja, de pureza, preparadas, santificadas, isso, aquilo. Só que cada um cuida da sua vida, certo? Então, assim, 5 cuidavam da vida sendo prudentes. E as outras 5, nem tanto. Todas elas estavam no mesmo caminho, ok? Então, o que acontece? Quando a gente pensa em louca, elas pensam que sempre vai dar tempo tudo bem viver do jeito que tá, colocam só o necessário para viagem. Elas estavam indo de encontro ao esposo, certo? Então, assim, tudo bem ir de qualquer jeito, né? Mas vamos lá. Então, aqui, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Bom, o
que é esse azeite, né? É aquilo que faz a combustão para que aquelas lâmpadas elas fiquem acesas, tá? Então, assim, aquelas prudentes elas levaram e as loucas não. Tá aqui, ó. As mais as prudentes levaram azeite na sua vasilha com as suas lâmpadas. Ou seja, mesmo pensando que vai dar tempo de chegar e tudo mais, que tem o azeite suficiente para iluminar o caminho, que caminho é esse? E aí as prudentes o que pensam? Se aconteceu alguma coisa no meio do caminho, então eu tenho azeite aí para continuar a minha caminhada. E as loucas pensam: bom, vai dar tempo, vai até sobrar. E vamos lá. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Para dizer o seguinte: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Bom, tá dizendo aqui que tardaram os noivos. Vamos guardar essa informação. Será que eles tardaram mesmo? Bom, o que aconteceu com elas foi que elas acabaram ficando desanimadas. O caminho parecia ser grande. Aquela ansiedade de chegar e aí não conseguia, entraram num estágio letárgico e acabaram adormecendo, né? Ficaram nostálgicas, enfim. Elas, o que aconteceu aí nesse momento? Elas não mantiveram a vigilância, né? Elas acabaram fazendo com que o corpo físico ficasse mais evidente do que aquilo que elas queriam, que era manter a vigilância, certo? Então, o que nesse momento acontece muitas vezes? A renúncia, abandono, muitas vezes abandono da fé, daquilo que você está seguindo, a negação, né? Mas tudo bem. O que acontece? Todas adormeceram. Então, todas as prudentes e não prudentes. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Bom, a hora, né? Aquela hora, onde foi a virada, e aí entra o tempo onde é necessário acordar e ouviu-se esse clamor, dizendo que o esposo vinha, e vinha ao encontro. Bom, o que aconteceu? Todo mundo acordou, né? E aí, quando o noivo tá indo, na verdade, quando a gente pensa aqui, olha como é que mudou. Quem começa a demorar são as noivas, as virgens, né? Na verdade, quem demorou? Quando dormiu, atrasou tudo, e acabou que quem veio com a demora para chegar até o local, porque o noivo já estava ao encontro. Foram as noivas, tá? As virgens. E aí, o que acontece? Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Olha só o X da questão aqui. Todas levantaram, ok, até aqui todo mundo igual, e prepararam as suas lâmpadas. Sendo que o que acontece aqui? Vamos lá pro próximo, que aí dá para explicar melhor. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Na verdade, todas as lâmpadas apagaram, porque elas dormiram. Então, não foi se alimentando ali o azeite acabou, e quem não tinha mais azeite, ficou sem azeite. E ficou pedindo para aquelas prudentes. Então, qual é o código mais importante daqui? Não durmam sem azeite. O corpo físico, às vezes, precisa mesmo do descanso, né? Às vezes a gente desanima, assim. Isso é muito provável que aconteça. E, afinal de contas, estamos aqui numa vida humana, né? E seres humanos precisam de descanso e precisam dormir. Tudo bem que isso aconteça. O problema não é esse. O problema é dormir sem o azeite. É dormir sem prudência. É dormir sem entender que tem que vigiar ainda que dormindo. Tá? Então vamos lá.
E aí as lâmpadas delas se apagaram e quem tinha azeite conseguiu acender, né? As prudentes, vamos lá. Mas as prudentes responderam dizendo: não, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Então, assim, que elas não sejam o caso que falte a nós, aquelas que foram prudentes e que levaram mais peso e que demoraram, de repente, até um pouquinho mais na hora de sair, porque precisavam encher a vasilha, ver se estava tudo funcionando direitinho, né? Então, que ela não seja o caso de faltar para essas que foram prudentes e a vós, e nem para essas outras. Por quê? Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Porque olha só, se fosse dividir, o que as prudentes fizeram? Elas levaram o tanto quanto necessário para alguma intercorrência, certo? Mas não é o suficiente para o dobro, para mais 5. E aí é justo nessa hora quem está direitinho, fazendo tudo certinho, se preparando adequadamente, dividir com as outras e de repente não ter para chegar, não conseguir iluminar o próprio caminho. Se ela plantou, ela vai colher, não é isso? Da mesma forma que as loucas, elas plantaram uma ação e vão ter uma reação. E aí elas têm essa ideia, né? Vai então para os que vendem e compra para vós. Porque aí de repente tem chance de chegar até lá. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Vamos parar um pouquinho aqui só para a gente entender alguma coisinha. O que acontece? Aqui é bem interessante que quando a gente fala que as prudentes guardam o que tem, né? Elas pensam assim: eu guardo o que eu tenho, você não vai tomar minha coroa, não. Porque a gente fez isso, vocês estavam vendo, a gente avisou, e aí guardasse o azeite, né? Porque esse é o ingresso na terra para o céu. E o azeite aqui a gente pode pensar de ser a essência que a gente tem, sabe? Muitas vezes a gente expande, inclusive doa para tantas pessoas e acaba ficando sem, né? E é aquele negócio, se você não cuida de você, quem vai cuidar? É aquela historinha lá do avião que cai as máscaras. Primeiro, o que é falado? Coloca oxigênio em você, para depois colocar em outra pessoa. Porque vamos dizer que você tem um bebezinho de colo. Vai colocar o oxigênio no bebezinho, vai morrer você e o bebezinho. Mas se você coloca oxigênio em você, você tem tino, né? Para que você consiga salvar tanto o bebezinho quanto as outras crianças, outras pessoas que estiverem ali, porque você tem que ser a base. E foi isso que elas fizeram. Entenderam que iam todas nadar, iam todas elas iam nadar, 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 nadar e morrer na beira da praia. É mais ou menos isso que está dizendo aqui. Então vamos ser prudentes. Principalmente quando a gente pensa que já está chegando ao fim, né? A gente já está no momento onde é necessário saber se vai querer realmente chegar para a festa, para o noivo ou não. E aí, meia-noite, né? Foi o clamor, foi o chamado, a mudança do tempo. E como foi dito, elas acordaram e as prudentes conseguiram entrar. O que acontece? Quando fecha a porta, aqui, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo diz: Em verdade vos digo que vos não conheço. Por quê? Tinham tanto essas virgens quanto outras virgens. Sendo que assim, se a gente não teve uma intimidade, se a gente não teve uma conversa, se a gente não teve algo transformador entre nós dois,
Eu não te conheço. Você pode ser uma pessoa realmente maravilhosa. Você pode ser, em essência, muito boa. Mas você não se comunicou comigo. Então, quem é você? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bom, o noivo aqui é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Então a gente precisa vigiar, porque a gente não sabe em que momento nosso reino vai estar em festa. Na verdade, aqui a Terra é nosso reino. A gente precisa estar em festa sempre e preparado para essa festa sempre. Preparado para estar recebendo a pessoa mais importante para estar juntinho com você para que isso venha acontecer. Que a sua vida fique em festa, em puro amor o tempo inteiro. E aí a gente pensa aqui em outras coisas, quer ver? Quando as pessoas vêm em festas, elas vão clamar para entrar, né? Muita gente vai entrar porque existe espaço, desde que sejam reconhecidos, mesmo que não seja noiva. E muita gente quer entrar no lugar da noiva. E muita gente vai tentar de qualquer maneira e vai ver a porta fechando, porque não foi prudente, certo? Então vamos lá, vamos guardar o azeite. Vamos guardar o azeite. Porque todas, vejam bem, até um certo ponto, todas levantaram, prepararam as suas lâmpadas, todas no primeiro momento prepararam suas lâmpadas, todas em seguida, depois de dormirem, levantaram. Quando dormiram e apagaram as lâmpadas, tentaram acender de alguma forma, né? Sendo que, o que acontece? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que o Filho do Homem há de chegar, certo? E os loucos ficam ali na porta, não conseguem, né? Vão comprar o azeite, se atrasam, a porta fecha. Não deu tempo. Então não é a hora de repartir, é a hora final. Entende? Então vamos lá. Para completar isso aí, é pensar em vigiar, porque não se sabe quando o Filho do Homem vai vir. Deus vem sem demora. Né? Deus não quer esforço. Ele quer um relacionamento de tranquilidade. Ele não quer desespero para o encontro dele. Ele quer transparência, ele quer fluidez. Vigiar o tempo inteiro. Existem vários azeites que se dizem azeites falsos. Não é o que você precisa. Vai dar pane, inclusive pane emocional, caso você coloque um combustível e não seja adequado para aquele transporte, né, para o meio de locomoção ou para o que você estiver usando para chegar e passar pelo caminho para chegar nessa festa. A gente precisa entender que muitas vezes existem elogios, energias falsas, tudo para te tirar do caminho, tentações, sabe? Isso são combustíveis falsos que mexem muitas vezes com o lado emocional. E as pessoas acabam criando uma falsa esperança de que vai chegar lá. Que isso pode ser bom, né? E acabar não estando concentrado e nem conectado com o Criador. É vigiar realmente o tempo todo. E o melhor combustível, para quem deve estar pensando aí, qual é? Vamos pensar. É a palavra. É conversar com, eu costumo dizer, com a língua doce. É conversar com o coração. É tirar a palavra de lá de dentro. É palavra sentida mesmo, sabe?
aquilo que faz bem e colocar através das palavras o que o coração está falando. Usar a quentura do coração para expressar o que se deve falar com a língua doce, de uma forma bem adocicada mesmo, para que os ouvidos daquela outra pessoa entenda e que aquela palavra purificada vá até o coração dessas outras pessoas também. Então, o que acontece? A gente tem que lembrar o seguinte, o noivo, ele sempre vai proteger a noiva o tempo todo. Jesus faz isso. Deus, em essência, dentro de você faz isso. Te protege o tempo inteiro. Certo? Tem que se preparar para o namoro, se preparar para noivar, se preparar para receber o noivo, lapidar o coração, né? É sempre vigiar, não cair nas tentações. Se você quiser ter um compromisso, mesmo que esteja sozinho, enfim, a gente fala noiva aqui, mas é para os meninos também, tá? Se coloca no lugar da noiva sem pensar em questão de feminino, masculino, tá bom? Então, mesmo que a pessoa esteja sozinha, ela tem que ter certeza que vai vir, né, o noivo, né, a essência adequada para você. E é necessário se preparar para essa festa, renunciar a algumas coisas, ter responsabilidade com outras. Não troque seu relacionamento por coisas ou prazeres que pareçam mais leves ou atrativos para você. Isso vai fazer você se atrasar e não ir de encontro a quem realmente é o noivo, a felicidade, a alegria, a leveza, tá? Faz só perder tempo, né, no que tem de abismo aí, porque o concreto é ali no final. E caso isso aconteça, que você tenha azeite para acender a lâmpada, tá? Assim, existe sim uma grande possibilidade de salvação e a chance de entrar para a festa, assumir o seu papel, ser reconhecido como a noiva que vai casar. E isso é a energia que a gente tem, né, no coração para entender que isso tudo vale para nossa vida, vale para relacionamentos, mas vale para reinar e entrar no reino dos céus, né? Para ter a salvação e, além da salvação, entrar nessa festa e usufruir dessa festa da melhor e mais elevada forma possível, tá? Então, assim, espero ter dado alguma colaboração quanto a isso. E é isso, né? Eu tô aqui só pensando que quantas vezes a gente acha que tá se preparando e aí existem obstáculos, existem coisas no meio do caminho que fazem a gente adormecer, desmoronar muitas vezes. E na hora de levantar, né, a gente se vê louca. E aí não sabe para onde vai, qual caminho tomar. E ainda tem uma esperança de correr para recuperar algumas coisas perdidas. E aí quando a gente vai ver uma vida toda de certa preparação e no finalzinho a gente dá mole e acaba perdendo tudo. Bom, é um momento para reflexão mesmo, tá? Beijos de luz, que todos fiquem com Deus, na paz, na alegria e que todos nós possamos encontrar, né, nosso noivo, que na verdade é a essência daquilo que a gente procura sempre, da felicidade. Tá bom? Tchau, tchau, beijos de luz.